O maior sonho de todos, ou não. Anne era uma garota de 23 anos, que se formou em medicina e viveu no Kansas por volta do ano de 2075. Ela sempre quis ser médica, pois ela adorava estudar sobre o corpo humano, principalmente o cérebro, que para ela era a coisa mais confusa e intrigante que existia na face da Terra. Conseguiu uma bolsa em um hospital para estudar mais sobre a neurociência, e passou anos de sua vida estudando, pesquisando e fazendo experimentos com o cérebro. Teve uma carreira realmente brilhante. Depois de anos estudando, desenvolveu uma teoria de que as pessoas pudessem interagir com o sonho de pessoas aleatórias no mundo através da telepatia, o que na época era um campo totalmente desconhecido pela ciência, e quis cessar sua tese. Procurou voluntários pelo mundo, mas as pessoas tinham medo do que poderia acontecer com elas. Ele não achou nenhum voluntário, então decidiu testar seu experimento em si mesmo. Contratou uma equipe com melhores neurocientistas do mundo que a ajudaram a realizar o experimento. Chegou o grande dia, o dia em que Anne poderia provar ao mundo que estava certa, realizar seu sonho, de ser uma neurocientista que poderia mudar o mundo. Ela se preparou, os médicos aplicaram uma injeção para que ela pudesse dormir por um curto período de tempo, sem que acordasse por conta própria. Anne dormiu e despertou em um lugar estranho, uma casa grande no interior, em um local totalmente desconhecido. Neste momento, ela percebeu que sua experiência tinha dado certo. Ela estava no sonho de alguém. Ela começou a andar pela casa para ver se encontrava alguém, mas não achou ninguém. Saiu de casa e achou uma moça com quem começou a conversar. Procurou saber onde estava. E a moça lhe disse que estava em uma pequena cidade no interior de São Paulo, no Brasil. Ela achou super interessante e começou a andar pela cidade e conhecer pessoas novas. Decidiu entrar em outra casa, por curiosidade mesmo. A casa era grande e muito bonita, parecia uma mansão. Bateu à porta e um homem a atendeu, e pediu para que ela entrasse. Conversaram, tomaram café e fizeram uma boa amizade. Anne imaginou que aquele homem fosse o dono do sonho, onde ela estava, e explicou sobre sua experiência e sua teoria. O homem achou super interessante e sugeriu que se encontrasse na vida real, já que Anne sabia falar português, pois sua avó morava no Brasil. Anne concordou com a ideia e saiu da casa a fim de descobrir mais coisas sobre a cidadezinha em que estava. Entrou em um mercadinho pequeno e ouviu um barulho estranho nos fundos e foi ver o que era. Encontrou aquele mesmo homem com quem tinha conversado há pouco tempo, e ele disse que queria conversar mais um pouco sobre a teoria dos sonhos, como ela gostava de chamar, e falou também algo misterioso em seu ouvido. Eles ficaram um bom tempo conversando ali mesmo, e passados uns 20 minutos, o homem disse que queria mostrar uma coisa a Anne. Ela foi ver o que era antes que alguém acordasse. Ele a levou até um beco escuro e apertado, num lugar bem vazio da cidade. Anne achou estranho e perguntou o que eles estavam fazendo ali. Quando o homem começou uma conversa de que, quando criança, tinha o sonho de ser um homem famoso por ter feito uma descoberta incrível ou algo assim. E Anne achou estranho ele ter levado até lá só para dizer aquilo. Quando o homem puxou uma pistola e deu 3 tiros nela. No mundo real, Anne começou a tremer. Perdeu suas funções cerebrais e faleceu. Os médicos investigaram o que havia acontecido, mas ninguém soube explicar o porquê da morte de Anne. 5 dias depois, um desconhecido apareceu no laboratório de Anne, enquanto os médicos ainda estudavam, tentando entender o que aconteceu. O estranho se escondeu e esperou que os médicos fizessem uma pausa para comer ou algo assim, e ateou fogo no local. A polícia chegou a tempo e perguntou ao homem por que ele fez aquilo. Ele respondeu que 5 dias antes do incidente, Anne apareceu em seu sonho, pedindo para ele queimar toda sua teoria e o seu laboratório, porque Anne não confiava em ninguém com aquela pesquisa. O homem disse que em seu sonho ele a matou, pois ficou com medo daquela garota que invadiu a mente dele enquanto ele estava dormindo. O sujeito, cujo nome nunca foi revelado, foi condenado a encarar prisão perpétua pelo crime que cometeu, porque a pesquisa seria um grande avanço no campo da ciência. Anne teve que destruir seu maior sonho, sua carreira, seu futuro, por causa do egoísmo e da maldade que ela via no mundo, porque achava que a humanidade não era confiável, e do ponto de vista dela, nunca seria, pois tudo evolui, mas nem todos acompanham essa evolução, ou porque não podem, ou porque em maioria não querem mudar.